बिहारी जीव की जय श्री श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरस्तम भक्ति वेदांत श्रवण श्री महाराज की जय श्रवण श्री महाराज केश गोस्वामी भक्ति प्रभुपाद की जय वेदांत स्वामी महाराज की जय श्री भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी पूरी गोस्वामी महाराज रूपानुगुरु वर्ग की और प्रेमान हरे very nice, beautiful. So, message for you, Malini Devi Sampal. She also very nicely manifest in this magazine. Jai Gurudev Vaishnav about Vaishnav Tattva in Portugal. I request you all you collect this book and very nice. And you understand about Vaishnava Tattva, everything is there. And especially very senior most devotee of Srila Gurudev, in our Gurudev from Bhakti Keshav Goswami Maharaj disciple, Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj. And this very nice, beautiful. This is also very nice, beautiful person. That is called. Who is Gurudev? Who is Guru? And what is writing? Who can be a Huh? who can be a real Guru? Who is the real Guru and how to understand the Guru and how to chant holy names and realize everything. Okay? And how is Guru Seva? This is very important. Ananga Mohan Brahmachari and Bhakti Pragan Keshav Goswami Maharaj. A Malini Devi Dance de São Paulo manifestou essa belíssima revista. Todos, por favor, adquiram essa revista. É muito importante. Ela vai falar sobre Guru, Vaishnava Tattva. Quem pode ser um verdadeiro Guru também. Vários tópicos muito importantes. A gente deve ler essa revista sobre que explica como fazer Guru Seva. Nessa revista também vai contar a história de Ananga Mohan Brahmachari. Who was the disciple of Pragan Keshav Goswami Maharaj. And how did he serve his Guru? And Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj also served him. E Ananga Mohan Brahmachari, que era discípulo de Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, e até mesmo Srila Narayana Maharaj também o serviu. Ele era muito querido por Srila Keshava Maharaj. E essa revista também vai falar sobre vai ter um artigo de Srila Trivikram Maharaj, vai falar sobre ele um pouco. Ele que é um discípulo muito proeminente, muitíssimo proeminente de Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj. And also on my lecture, Guru is Vaishnava, Vaishnava is Guru. How to give respect to Guru and Vaishnava. Também tem uma palestra aqui nessa revista minha, que vai explicar que Guru é Vaishnava e Vaishnava é Guru. Como a gente deve respeitar tanto o Guru quanto os Vaishnavas. And another also, never criticize in a Vaishnava, but Thakur also explain, Vaishnava Ninda. E também tem esse artigo de Srila Bhaktivinoda Thakur, que explica como que a gente nunca deve criticar nenhum Vaishnava. In this contest, I also gave one very nice lecture about Sobhari Rishi. E nesse contexto sobre criticar os Vaishnavas, eu também dei uma belíssima palestra sobre Sobhari Rishi. Who perform hard austerities in Vrindavan in the water of Jamuna. Sobhari Rishi, ele que fez austeridades muito severas nas águas do Jamuna em Vrindavan. But he committed offense to Lotus Feet of Mahabhagavat, Garuda, for this lusty desire came. Then he also married 50 princes of Mandhata. E porque ele cometeu uma ofensa aos pés de loto de Garuda, que é um devoto puro, ele ficou, Sobhari Rishi, né, ele ficou com muitos desejos de luxuriosos no seu coração. E é por isso ele acabou se casando com as 50 princesas do rei Mandhata. So teaching is very important. Never criticize any Vaishnava. Never commit offense to Lotus Feet of Vaishnava. Otherwise, your mind will disturb, lusty desire will come, then you will go to Maya. Então, o ensinamento é que a gente nunca deve criticar nenhum Vaishnava, nunca deve cometer nenhuma ofensa a um Vaishnava, porque se a gente fizer isso, a gente vai acabar ficando com muitos desejos luxuriosos, vamos acabar indo para a Maya. So you can read this book, this Patrika magazine.
then your life is successful. Então leiam essa revista e a vida de vocês será exitosa. Thank you. Obrigada. Upakhan Upadesh. Esse é outro livro que se manifestou, Upakhyan Upadesh. I gave many class, many kathas, and they collect all the stories and also moral of the stories. Esse livro que é composto pelas histórias que eu falei nas minhas palestras e também tem a moral das histórias que eu expliquei. And especially who translated? Chitra Devi Das. Chitra Devi Das. Chitra, por favor, levante-se. Very nicely. She also manifested this book. Ela manifestou esse livro. Guru and Krishna will give mercy to you. Que Guru e Krishna, eles vão te abençoar. And Levante-se. are also endeavors, and she gives so much energy. So all you give God's blessing to her, and then she can also more and more manifest the book. Ela se esforçou muito para a execução desse livro, então peço que vocês todos abençoem a Chitra Devi Das para que ela possa mais e mais se empenhar na publicação de outros livros. Thank you. Obrigada. I will collect this book and distribute to everywhere. Todos adquiram esse livro e distribuam esse livro por toda parte. And you can also give your small baby. They can also understand. You can read and you can tell to them. They will be happy. E vocês podem até mesmo ensinar essas histórias para os seus filhos pequenos. E eles vão também gostar muito das histórias, vão ficar muito felizes, vão gostar muito. But first you read fast. Then you tell to them. Mas primeiro você mesmo lê o livro, depois você conta a história, lê o livro para o seu filho. Good, Another also very expensive and precious book. It's Brahma Gita, the song of the bumblebees. E esse outro livro aqui muito especial, muito valioso, que é o Brahma Gita. This very high quality and say topmost or aim and object, how to attain the prem and highest prem. Esse é o livro que vai falar sobre a meta mais elevada, a meta suprema, de como a gente pode alcançar esse prema mais elevado. Actually, this is the essence of Srimad Bhagavatam. Gurudev told Brahma Gita, this is the heart of Srimad Bhagavatam. Na verdade, esse livro ele é próprio coração do Srimad Bhagavatam, porque Gurudeva disse que o Brahma Gita é o coração do Bhagavatam. Buddha, who is very near and dear to Krishna, when he came in Vrindavan, then he became very surprised. And when he saw and these types of high frame in Srimati Radhika. Uddhava, que é um devoto muito querido e próximo de Krishna, ele mesmo ficou muito surpreso quando ele foi para Vrindavan e viu esse amor mais elevado no coração de Srimati Radhika. If you not digest it, but just to keep your house, also you will get benefit. Mesmo que você não consiga digerir o que está escrito nesse livro, apenas tenha esse livro na sua casa, isso já vai te dar muito benefício, você vai receber benefício sim. Because Srimati Radhika, she is the embodiment of Mahabhava. Mahabhava Sarupini is Srimati Radhika. Porque Srimati Radhika é a personificação do Mahabhava, o Mahabhava Swarupini. And you cannot understand, but this is true. But just you keep your house, also you will get benefit. Você não consegue entender ainda tudo isso, é verdade, mas apenas tenha esse livro na sua casa e você já vai se beneficiar dessa forma. And all kinds of inauspicious will be destroyed from your house also. E também tudo de ruim, tudo que é inauspicioso será destruído da sua casa. Because this Srimati Radhika's Mahabhava is there. Porque Srimati Radhika ela possui esse Mahabhava. Actually, this is your aim and objective. One day you have to understand this book. Na verdade, nossa meta, nosso objetivo supremo é um dia entender esse livro. So I request also you collect this book and try to enter in the deep philosophy and divine love of Radha and Krishna. Então, peço que vocês todos leiam esse livro e um dia entendam para a gente poder alcançar esse amor divino mais elevado de Radha e Krishna. Good. Okay. Bolo Vrindavan Vihari Lal ki jai, jai Shri Radhe. Okay, you speak two words. 5 minutes. Hold the mic.
Assim, na mais obscura ignorância, ignorância espiritual, abriu meus olhos com a choque do conhecimento transcendental. Para ele eu peço bilhões e bilhões de reverências. Haribol, Hare Krishna a todos. Uma boa noite em consciência de Krishna. Pela misericórdia de Guru e Gauranga, estamos novamente aqui reunidos aos pés de nosso querido Srila Gurudeva Pujapada Bhaktivedanta Bom Maharaj. Estamos acompanhados aqui da linda Thakurji que nosso Gurudeva manifestou, Sri Sri Jagannatha, e quem sempre acompanha Srila Gurudeva é nosso querido Mahaprabhu aqui nesse templo de Srila Gurudeva, que é mantido pelos devotos e devotas. Então, Gurudeva, hoje, desde que ele chegou ao Brasil, ele distribui misericórdia para todos que estão perto. Então, hoje ele estava falando de manhã na caminhada matinal sobre as fundações para que Bhakti Devi possa surgir no coração de alguém. Anukulya Sankalpo, Pratikulya Vajanam, Dakshishatiti Vishwaso, Goptritve Varanam, Atma Nikshepa Karpanye, Shadvida Sharanagati. Então, Gurudeva, ele estava explicando sobre Sharanagati, sobre o processo de rendição, que é a fundação do palácio de Bhakti Devi que Gurudeva quer construir. Né? Então, Anukula Sankalpo, então todos os devotos eles têm que fazer um voto solene de que eles vão aceitar tudo que é favorável para o desenvolvimento da consciência de Krishna e rejeitar tudo que é desfavorável. E devemos acreditar firmemente que o Senhor Krishna, ele vai ser o nosso protetor e o nosso mantenedor. Né? Então, dessa forma, nós devemos nos render completamente a Guru Krishna, Karpanye, com muita humildade. Srila Gurudeva, ele incansavelmente, eu não preciso falar, porque todos aqui são testemunhas, ele viaja o mundo inteiro para o quê? Para distribuir o culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E o culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu é a distribuição do processo de Bhakti. Não é a distribuição do processo de jnana, de conhecimento, de yoga, de tapasya, de austeridade, de nada. Ou de karma, ou de atividades para a gente alcançar algum benefício, mas sim para entregar no coração de todos o que é o processo de Bhakti Yoga. Krishna Bhakti Jamamula Roy Satsanga, Krishna Premejan Terupuna Mukyami. O local de nascimento de Bhakti Devi é a associação com os sábios. Terupuna Mukyami, Mukya, essa deve ser o nosso principal objetivo. Srila Gurudeva, ele incansavelmente, ele trata todos com muito amor e afeição. Com o objetivo de quê? De despertar no coração de nós Bhakti. Bhakti não é desse mundo. Bhakti é o amor puro por Deus, por Krishna, que está no coração dos associados eternos de Deus. Ele chega através de nós, o que? Através do Harikatha, do sábio. Nitya Siddha Krishna Prema, Sadhyaka Dunai. Shravanadi Shuddha Chitte Karoi Udoi. Shravanadi, ouvindo Harikatha do nosso Gurudeva, Shuddha Chitte, o coração ele se torna puro. E o que acontece? Krishna Bhakti, ele finalmente se manifesta no coração. Então, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, eu faço um convite, como nós repetimos toda vez, que por favor, agora o Gurudeva vai dar uma palestra, um Harikatha, conversa transcendental sobre Krishna. Então, por favor, aqueles que chegaram hoje pela primeira vez, eu peço para que abandonem tudo o que está interno e externamente em volta de você, e coloque os seus ouvidos para ouvir as palavras transcendentais do nosso Srila Gurudeva.
Então eu ofereço minhas respeitosas reverências aos costos devotos do Senhor, encabeçados por nosso Senhor Srila Gurudeva. Eles são como árvore dos desejos transcendentais, capazes de satisfazer os desejos espirituais de todos. Vanchakal Pataruga Shakri Pasipatya Uttanam Papanabhyo Goshnabhyo Srila Gurudeva Pujapada Bhaktivedanta Bom Maharaja Ki Oi, Radhanath, pala. Para respeitar as evidências, os pés do outro no mestre espiritual, Ravina Maharaj, toda a sucessão discipular, todos os devotos, todo o grupo para parar, e a todos os presentes, para respeitar as evidências. Gurudeva, 2 vezes por ano vem nos visitar. Né? Incrível que pareça, né? Nós estamos como se estivesse assim, no meio do deserto e seco, né, pela matéria, pelo menos é como assim. E essa chuva de misericórdia, né, vem nos refrescar. Né? Às vezes a prática que o Gurudeva ensina, por ser tão simples, é muito complicado por nós, por mim pelo menos, pela minha pessoa, que é materialista ao extremo. Então, quando nós vemos o sábio, né, que se esforça em vir pregar o amor de Deus, o amor puro, e traz toda essa energia de prema, é como se fosse um bálsamo para o nosso coração. É como se a gente estivesse perdendo o fôlego e de repente a gente pudesse respirar novamente. Hare Krishna. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Prabhupada Shri Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare. Primeiramente, presto minhas reverências ao mestre espiritual Nitya Lila Pravishta Panchapata Shri Shrimashila Bhaktivinoda Swami Narayana Goswami Maharaj e também a Shrimad Bhaktivedanta Maharaj, a todo o Rupanur Guru Bhaga, a todos os devotos, senhores, a todos os Vaishnavis, todos os devotos aqui reunidos, todos os visitantes, presto minhas reverências. Na verdade, os devotos falaram muito bem aqui e eu não tenho muito a adicionar, mas Maharaj é muito misericordioso, né? Por isso que ele vem aqui, ele vem para distribuir misericórdia. Então ele pede para a gente falar, para a gente poder se purificar, né? Eu espero conseguir aceitar essa misericórdia, né? O mestre espiritual, o Uttama Mahabhagavata, ele está... um mestre espiritual, um guru, a gente deve buscar um guru que é um Uttama Mahabhagavata, um mestre espiritual que seja o devoto mais qualificado. Porque esse devoto mais qualificado, ele viu Krishna, ele teve uma experiência direta com Krishna.
ele está servindo, na verdade, esse devoto ele está servindo todo o tempo. E esse devoto ele está constantemente em Samadhi, ele está no mundo espiritual servindo o casal divino Radha e Krishna. Só que, pela misericórdia de Krishna, ele não é diferente de Krishna, o Guru, né? Na verdade, ele é uma manifestação da misericórdia de Krishna. Krishna, ele mesmo se manifesta como Guru. Internamente, ele é Chaita Guru, ele está no nosso coração, mas como a gente não consegue se relacionar com ele dessa forma, porque a gente não tem a visão transcendental, ele se manifesta do lado de fora do nosso coração como um mestre espiritual, né? Na nossa frente. E aí a gente consegue se comunicar com ele. Ele está com um pé aqui nesse mundo material, porque ele apesar de não ser tocado pela matéria, ele desce para a plataforma de Madhyamadikari para poder distinguir, fazer distinções. Essa pessoa precisa disso, aquela pessoa precisa disso. Assim ele pode instruir. E ele tem um pé também no mundo espiritual, né? Ele está com um pé lá, um pé aqui. E assim ele pode puxar e atravessar o devoto, o discípulo que está completamente rendido, e tirá-lo desse mundo material, né? Desse mundo de sofrimento, né? Que as almas condicionadas se encontram, no qual as almas condicionadas se encontram. Então a gente é muito afortunado por ter essa oportunidade de encontrar um Vaishnava diante de nós, né? E se a gente ele está dando misericórdia indiscriminadamente, ele está dando misericórdia, mas claro que, como ele estava falando hoje de manhã, né, Krishna ele deu tudo para a gente, ele deu as mãos, ele deu nossos olhos, ele deu nossos pés, e a gente deve usar isso para servir, né? Se a gente usa isso para servir, então ele vai ficar muito feliz, e aí ele vai sorrir, né, para a gente, né? Como a diz, o amor é o sorriso, né? A afeição, o amor e a afeição é esse sorriso. Então, se a gente conseguir deixar o nosso mestre espiritual feliz, então a gente vai com certeza alcançar todo o sucesso na nossa vida espiritual, que é isso que a gente está buscando, né? Vida espiritual, que é a única coisa que existe de verdade, né? Então, eu oro para que eu consiga receber a misericórdia que o mestre espiritual está trazendo e distribuindo livremente, né? Vamos tocar o cantar de Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo 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 Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisabhanusute Devi Pranamami Om Vrindavai Tulasi Devai Priyavai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Sattvattri Namo Namah Vihina Aparadavakshe Kiptasya Samadhitam Namaste
Sundar Smeraha Samurari Manohar Radhika Rasikamang Kripa Nidhi Sapriya Charana Kinkari Kuru Samvida Dasanettinam Bilbo Prarthaye Brajamendranandana Astu Mahona Tabati Pallava Janma Janmane Madesari Priya Prananata Visavanandri Sri Mukha Jarur Kavar Radhika Vadali Kripastatin Tam Bhajami Rasikendra Sekara Vamse Vibhusita Paranavani Ladabhat Pitambara Durna Vimbapala Drushta Murinendu Sundara Mukha Taravindana Krishna Panatattam Kimopi Aham Nanajana Navayachi Rajam Najaganakamanikam Navivannajacharam Sarvajanakam Paravadunme Sada Kale Kale Pradvajana Vidicharito Jagannatha Swami Nayana Padakami Bhavatu Jagannatha Swami Nayana Padakami Bhavatu Mahadevi Kakuvara Gadagade Advacha Chachini Patti Budi Dandavad Bhutar Asa prasadam udasya janasya pritva Gandharvike jagane ganana nirde Anga samrve chata mandi kitendri varam Jaddam jaju kudaroji sampattam varasasya Vinnaran nivas vidala saddama vidamodaram Radha sannanve jala jala bhajam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Shri Gaurava Vrinda Hare Krishna 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 Hare Translating. So, first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of mine. Gurupad Padmo, Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srilavan Goswami Maharaj. And Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Srilavan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srilavan Goswami Maharaj. Srila Bhakti Rakshak Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis and talented, all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais. Tá dando para ouvir aí fora? Tá dando para ouvir? É. Meus mestres espirituais, Nityalila Pravishtam Vishnupada Sutra Shila Bhakti Vedanta Shila Bhamana Goswami Maharaj, Nityalila Pravishtam Vishnupada Sutra Shila Bhakti Vedanta Shila Narayana Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, presto também minhas humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nityalila Pravishtam Vishnupada Sutra Shila Bhakti Vedanta Swami Maharaj,
Shladora Govinda Goswami Maharaj, Shlabhakta Rakshidhara Goswami Maharaj, Shlabhakta Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos vocês, meus convidados, muito respeitáveis, presentes aqui hoje. So, last night, just I spoke few words. Ontem à noite eu falei apenas algumas palavras. Especially in this Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he indiscriminately distributed the highest name of Raj. Especialmente nesta Kali Yuga, nessa era em que vivemos, o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele distribuiu o amor divino mais elevado de Braja. Because in this Kali Yuga, conditions so many faults. Porque nesta Kali Yuga, nessa era em que vivemos, as almas condicionadas possuem tantos defeitos. Who has no faults? Quem não tem nenhum defeito? Raise one hand. Levanta a mão. Only crazy will give. Só uma pessoa muito doida levantava a mão agora. Because Srimad Bhagavatam also gives evidence. Kali Dosa Nidhi Rajana. In this Kali Yuga, everybody is a fault. E o chamado Bhagavatam, esse texto dos Vedas, ele vai explicar como que, na verdade, ele, nessa Kali Yuga, nessa era que vivemos, todos estão repletos de defeitos. If you see the faults, you cannot find out any qualifications. If you find only the faults, you cannot find out any good qualifications. Sim, então se a gente apenas ficar vendo os defeitos das pessoas, a gente não consegue ver a qualificação delas. Gunaite gunalesa no pahavi. And this is true also. But in Kali Yuga also one good qualification, that is called Nam Sankirtan. Mas nesta Kali Yuga existe uma boa qualidade, que é o cantar dos santos nomes, Nama Sankirtana. Because if you chant holy names, then all your faults will be destroyed. Porque se nós cantarmos santos nomes, todos os nossos defeitos serão destruídos. And you attain Guru Vrindavan. E se cantarmos santos nomes, iremos alcançar Goloka Vrindavana. So, in this Kali Yuga, everybody chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nam Sankirtan. So Lord Chaitanya Mahaprabhu told, प्रभु को एक वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र भावे गोविंद महाप्रभु सात वैष्णव and chant holy names. Portanto, nesta Kali Yuga, nesta era, devemos todos cantar os santos nomes. Como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse, que a gente deve sempre cantar os santos nomes e servir os Vaishnavas. But never you think I am Vaishnava. E a gente nunca Everybody is Vaishnava. I am not Vaishnava. devemos pensar assim, todos são Vaishnavas, menos eu. Amita Vaishnava e buddhi hoile Omani nama boyami Amita Vaishnava e buddhi hoile Omani nama boyami Hare pratisthaya siya Hidaya dusive pratisthaya siya Hare
Lord Thakur explained this. If you think I am Vaishnava, so you cannot give respect to others. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica dessa forma. Se você pensa, eu sou um Vaishnava, você não vai conseguir respeitar os outros. Or if you not give respect to others, then you lose everything, then you finally enter in the hell. E se você não respeitar os demais, você vai acabar perdendo tudo e no final das contas você vai cair, você vai para o inferno, Nara. So, try to understand this Bhaktivinoda Thakur saying this. Amita Vaishnava, Buddhi Vailya, Amanina Bhagavani, Pratishtha, then all kinds of name, fame, reputation will come. Then I will lose Bhakti. Então tente entender isso que Srila Bhaktivinoda Thakur diz, né? Se você vai acabar recebendo muito prestígio, fama, né? E assim você vai acabar perdendo o Bhakti. Bhakti Devi is very soft. Porque Bhakti Devi é muito assim frágil. Bhakti Devi is as like a creeper. Ela é como se fosse uma trepadeira. For this regard, using Sanskrit word that is called Bhakti Lata. Por isso que a palavra sânscrita que a gente usa é Bhakti Lata. Also saying Bhakti Manjari. A gente também chama Bhakti Manjari. Manjari, understand? Very soft and what is called? Unblossom flowers. Manjari significa um broto de flor que é muito tenro. As like Tulasi Manjari. Still not flowers blossom. The Manjari is coming. Very soft. Que nem a Manjari da Tulasi, né? Aquela botão da flor que ainda vai desabrochar, né? É muito macio, muito tenro. So for this regard, Bhakti Devi, we are giving this compare with creeper or Manjari. Por isso que a gente compara Bhakti Devi, a devoção por Deus, com uma trepadeira, uma Manjari. Creeper by Manjari, they are very soft. In the same way, Bhakti Devi is very soft. Então, uma trepadeira, uma Manjari, nesse broto da flor, ambos são muito assim, tenros, delicados, macios. Então, da mesma forma, Bhakti também é assim. In this material world, creepers or Manjari, little bit hot, then maybe Manjari will be what? Dry. Nesse mundo material, quando está muito quente, o que pode acontecer? Pode ser que a Manjari, né, o broto da flor, seque. But Suddha Bhakti Manjari, she can tolerate everything. Mas Bhakti Manjari, a Manjari de Shuddha Bhakti, a devoção pura, tolera tudo. Understand? But she can't tolerate the committed offense to the Vaishnava. Mas uma coisa que nessa Manjari de Bhakti, a trepadeira de Bhakti não tolera é a ofensa aos Vaishnavas. So never committed offense to the feet of Guru and Vaishnava. Então nunca cometa ofensa aos pés lotos do Guru e dos Vaishnavas. And give respect to others. Only think, I am not Vaishnava, everybody, they are Vaishnava. E sempre respeite a todos, sempre pense, eu não sou um Vaishnava, mas todos os outros são Vaishnavas. And who is Vaishnava, he is thinking, I am not Vaishnava. E aquele que realmente é Vaishnava, ele pensa assim, eu não sou um Vaishnava. Because Bhakti Manjari by Bhakti Lata Kripas manifest one's heart, this is a symptom, he will become very humble. Porque o sintoma de quando essa trepadeira de Bhakti, da devoção surge no nosso coração, o sintoma é que a pessoa se torna muito humilde. Vidya Vinaya Sampanna. If the Bhakti, what we say to Bhakti, even your real knowledge will manifest in your heart, then you will become very humble also. Que fala de Bhakti, se até mesmo o conhecimento verdadeiro, ele se manifestar no seu coração, você vai ficar muito humilde também. Once, one guru and disciple came one village. Uma vez, um guru e um discípulo foram até uma vila. Guru told his disciple, go to the village and bring some alms, vicha, for our lunch. E aí o guru disse ao discípulo, vá lá nessa vila, colete alguns alimentos para o nosso almoço. But you should bring the alms from the house of Vaishnava, Aí not non-Vaishnava. o guru falou para o discípulo, você deve coletar essas doações de alimento apenas das casas dos Vaishnavas, e não da casa dos não Vaishnavas. So disciple came in the village. Então o discípulo foi até a vila. Disciple thinking, how will know
who is Vaishnava, who is not Vaishnava. Gurudev told me, I have to bring the alms bhiksha from the house of Vaishnava. E aí o discípulo ficou pensando, como que eu vou saber quem é Vaishnava, né? Afinal de contas, Gurudeva me mandou buscar doações da casa dos Vaishnavas, mas como eu vou saber quem é um Vaishnava? So when disciple came in the house of the village and knocked the door, then one person brought some alms, rice, sabji and something. Então, o discípulo devoto bateu a porta, né, na vila, numa porta, e aí a pessoa, né, da casa foi e trouxe doações de alimentos, etc, para ele. Then disciple asked that the householder, are you Vaishnava? Aí na hora de receber os alimentos de doação, o discípulo perguntou para o chefe do dono da casa, você é um Vaishnava? And that time householder, no, I am not Vaishnava. Mas o senhor, o dono da casa, falou assim, não, eu não sou um Vaishnava. I want to become Vaishnava, but not possible for me. Eu quero me tornar um Vaishnava, mas não é possível para mim. What will be? Even I not to become Vaishnava Bhas, some blames of Vaishnava. Eu não sou nem mesmo um Vaishnava Bhasa, não estou nem perto de parecer um Vaishnava. I am very fallen. Eu sou muito That householder told, I am very fallen. I am not Vaishnava. Então o pai de família, né, aquele senhor ali da casa, falou assim, eu sou muito caído, eu não sou um Vaishnava, um devoto de Deus. Then disciple told, no, I will not take bhiksha from your house. Então o discípulo falou assim, então eu não vou poder aceitar suas doações de alimento. Because Gurudev told me, you have to bring the bhiksha from whose house? Vaishnava house. Por quê, né? Porque Gurudeva me mandou buscar doações apenas das casas de quem? Dos Vaishnavas. Then he came in another house and knocked the door. Aí o discípulo foi até outra casa na vila e bateu a porta. Then another person and brought some rice or something. Aí veio uma outra pessoa com legumes, vegetais, arroz, etc. para dar de doação para ele. Then disciple asked, are you Vaishnava? Aí o discípulo perguntou para aquele dono da casa, outro dono da casa, você é Vaishnava? And that time, that householder also told, no, I am not Vaishnava. E aí aquele homem da outra casa, né, falou assim, não, eu também não sou um Vaishnava. And he told, I am fallen, completely fallen. I have no bhakti, nothing. Eu sou completamente caído, eu não tenho nada, não tenho bhakti, devoção nenhuma. Then he came, third house, and knocked the door. E aí o discípulo foi até uma terceira casa naquela vila e bateu a porta. Vikshande, Vikshande. E aí ele falou, Vikshandehi, me dê alguma doação. Understand? Vikshande means give some alms. Vikshandehi, entende que significa me dê uma doação. Then another person, he also brought some dal, sabji, these things. Então aí outra pessoa, essa pessoa da terceira casa trouxe doações de alimentos, dal, arroz, etc. And that time Brahmachari asked, disciple asked, are you Vaishnava? E aí de novo o Brahmachari, né, o discípulo perguntou lá na terceira casa, você é Vaishnava? That answered, no, I am not Vaishnava. Mas aí aquela pessoa, né, o pai de família da terceira casa disse, não, eu não sou um Vaishnava. So in this way, morning to evening, he could not find out any Vaishnava in that village. Então, desde manhã até a noite, o devoto ficou procurando um Vaishnava naquela vila e não encontrou ninguém. Then his mind very disturbed. E ele ficou com a mente muito perturbada. Then completely empty hand. He returned back, ashram of Guru. Que ele voltou para o seu guru, para o ashram do seu guru de mãos abanando. Then Gurudev asked, hey, today you did not get any bhiksha? Aí Gurudeva perguntou para ele, ué, você não conseguiu nada de doação hoje? Then disciple told Gurudev, you told me, you have to bring bhiksha from Vaishnava house. So I asked to them, are you Vaishnava? All they told, no, we are not Vaishnava. Aí o discípulo falou, Gurudeva, que o Senhor mandou buscar doação apenas das casas dos Vaishnavas, dos devotos do Senhor, de Deus. Então eu fui na casa de todo mundo e perguntei, você é um Vaishnava? Você é um Vaishnava? Todo mundo disse, não, eu não. Then Gurudev told, you are stupid and nonsense. Aí Gurudeva falou para o discípulo, você é muito burro. Who is Vaishnava? He will never say, I am Vaishnava. Você é um estúpido. Quem é um Vaishnava, ele nunca vai dizer assim, eu sou um Vaishnava. So Gurudev told, actually in this village, all they are Vaishnavas.
Gurudeva falou para o discípulo, na verdade, nessa vila aí que você foi, todos são Vaishnavas, todos são devotos de Deus lá. So that means his conclusion is that which Vaishnava will not say I am Vaishnava. Então a conclusão é que quem é um Vaishnava, quem é um devoto de Deus, nunca vai dizer que ele é um Vaishnava. Who is Vaishnava? Raise your hand. Levanta a mão aqui quem é Vaishnava. But I already told you, so you are not raising. Acabei de falar para vocês que quem é Vaishnava não diz que é Vaishnava, por isso ninguém levantou a mão. So I am saying these things. This is the conclusion. Who is Vaishnava? You will say I am Vaishnava. But how will you know who is Vaishnava? Então essa é a conclusão. Quem é um Vaishnava, quem é um devoto de Deus, nunca vai dizer, nunca vai se auto-intitular assim. Mas então como que a gente vai saber quem é um Vaishnava? Who never criticize to anyone and always absorb to chanting Harinam. Então Vaishnava é aquele que nunca critica, nunca está absorto em nunca critica ninguém e está sempre absorto em cantar os santos nomes. Understand? If you want to become Vaishnava, then you have to acquire the 4 qualifications. Dhanna daya anyaman pratishtha varjan. Chari gune guni huya karo Sri Krishna Kirtan. Mahaprabhu also told. And always very humble, as like then Tinadavi Sunichil. And always always very humble, more than the blade of grass. E se quisermos então nos tornarmos Vaishnavas, devemos ter essas 4 qualidades, 4 qualificações, como está descrito por Shri Chaitanya Mahaprabhu nesse verso Trinada Pisunichana. Primeiro, a gente deve ser mais humilde que uma folha de grama. Second, Taroriva Srishna, who is very tolerant and as like tree. Segunda qualidade, segunda qualificação, devemos ser muito tolerantes, que nem uma árvore. This is very important. Isso é muito importante. I remind you how to tolerance. Eu sempre lembro a vocês, né? Repetidas e repetidas vezes, eu lembro a vocês que devemos ser muito tolerantes como árvores. The trees, they are giving everything for the human being. As árvores, elas dão tudo para os seres humanos. If you cut that tree, also tree will give the shadow to you. Mesmo que você corte uma árvore, ela ainda pode dar sombra. And also tree will give fruits, flowers, leaves, everything. E ela vai te dar ainda suas folhas, seus frutos, suas flores, tudo. So for this regard, Chaitanya Tinadi Vishuni Taruva Shrishuna. Always tolerance. This is very important. Então por isso que Chaitanya Mahaprabhu falou esse verso, Trinada Pisunichana, significa que devemos ser sempre muito tolerantes. Isso é muito importante. Or Omanina Manadina. Omani. Never hankering for your name, fame and reputation. Amani, essa terceira qualificação, a gente nunca deve buscar ser glorificado, ser prestigiado, buscar ser famoso. And always give respect to others. Nunca devemos buscar nossa própria honra e prestígio, mas devemos sempre honrar e respeitar a todos. If you give respect to others, then everybody loves you. Se você respeitar a todos, né, buscar oferecer respeitos a todos, todos vão te amar. If you not give respect to others, so how possible then others will respect you also? Mas se você não oferece seus respeitos a todos, como que as pessoas vão te amar? But you will never also expect that they will give respect to me. Mas a gente nunca deve também esperar, essa pessoa vai me respeitar ou não. A gente não deve ter esse tipo de expectativa. And chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. As like Srivas Thakur. Que nem Srivas Thakur. Lord Chaitanya Mahaprabhu every day used to come in the house of Srivas Thakur and chant his name. Todos os dias o Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu ele vinha até a casa de Srivas Thakur e cantava os santos nomes. But Srivas Thakur completely what? Penniless person. Mas Srivas Thakur ele era muito pobre, ele não tinha nem um centavo. In his house, no mice.
Na casa dele não tinha nem ratos. No rats. Why? Por que não tinha rato na casa Because dele? no grains. Não tinha nada para comer, não tinha nenhum grão, nenhum cereal. If you room grains or fruits, then rat, mice come. Se você tiver no seu quarto assim, cereais ou então frutas, os ratos vão aparecer no seu quarto. Isso é verdade. But Srivas Thakur's house, Srivas Thakur completely was penniless. Mas Thakur, ele era muito pobre, onde eu nem sentava, não tinha nada na casa dele. But Lord Chaitanya Mahaprabhu every day used to come his house and with Haridas Thakur, Nityananda, Advaita Acharya and chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srivas Thakur, he completely absorbed Nam Sankirtan. Mas todos And os there is very dias, humble also. todos os dias, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu vinha à casa de Srivas Thakur com o Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Haridas Thakur, e eles cantavam santos nomes. Srivas Thakur, ele não tinha nem um centavo, mas ele era muito, muito humilde, sempre cantava santos nomes. Try to understand. Receive Nam Diksha from Guru and try to practice how to become humble. Depois de receber Nama, os santos nomes e Diksha, a iniciação do Guru, a gente deve buscar praticar e buscar nos tornarmos humildes. And you chant holy names. Holy names will make humility. E devemos cantar os santos nomes, porque os santos nomes vão fazer com que nos tornemos humildes. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu told, I will give everything to you. I will give milk and also I will give you what is called pot. Porque o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele disse, eu vou dar tudo para vocês. Eu vou dar o leite para vocês, também vou dar uma caneca para vocês pegarem leite. And one person distributes the milk. But who has pot is given. But who has no pot, I will take. Por exemplo, tem uma pessoa distribuindo leite. Se você tiver uma caneca ou um pote para pegar o leite, você vai poder receber o leite. Mas se você não tiver uma caneca, como é que você vai poder pegar o leite? But Lord Chaitanya Mahaprabhu is saying, don't worry, if you have no pot, I will give pot and also give milk, both. Mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse, se você não tiver uma vasilha, nenhum recipiente para pegar o leite ou pegar o que eu estou dando, não tem problema, eu vou dar os dois. How? Pot means is what? That how will become very humble. Então, vasilha, o recipiente é o quê? É humildade, a gente se tornar humilde. And if you chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Once one sadhu, every day he used to go take bath in the Ganges. Entende? Então, uma história, uma vez um santo, esse santo todo dia ele ia tomar banho no Ganges, no rio Ganges. So on the way, one very envious lady, she also threw all his dust in the head of the sadhu. E no caminho, quando ele ia para o rio tomar banho, todo dia havia uma senhora que ela era muito invejosa. Aí ela pegava um bando de poeira e jogava na cabeça desse santo. When sadhu returned back, taking bath in the Ganges, then that lady, she also threw all his dust from his house, then he threw in it. Na verdade, quando o santo estava voltando do seu banho no Ganges, vinha a senhora e jogava um bando de poeira na cabeça dele. But that sadhu never complained. Mas aquele santo, ele nunca reclamou. Sadhu is thinking, I am taking only one time and take bath in the Ganges, but she is giving chance to me take bath in the Ganges how many times? Twice. Aquele santo pensava assim, eu ia tomar banho no Ganges apenas uma vez, mas essa senhora, né, ela agora está me dando a oportunidade de que eu tome banho no Ganges 2 vezes, né? So, in this way, few years passed. Assim se passaram alguns anos. So one day sadhu again he was going, returned back, taking bath Ganges, but the old lady, she did not throw the dust. E aí um dia aquele santo estava voltando do seu banho diário no Ganges
Mas aquela senhora, ela, naquele dia, ela não jogou a poeira na cabeça dele. In this way, 2-3 days passed. E aí, passaram uns 2, 3 dias assim. Then Sadhu is thinking, what is that old lady? Aí o santo ficou pensando, cadê aquela senhorinha aqui, né? And then he came upstairs in her room. Aí ele subiu no sobrado onde ela morava, foi lá em cima no quarto da senhora. Then Sadhu knocked the door. O santo bateu a porta, Then old lady, she opened the door. aí a senhora abriu a porta, Then she became very angry. Hey! Why you have come here upstairs? e a senhora ficou brava com aquele santo. Falei, ei, que você subiu aqui no meu quarto? And that time Sadhu told my mother, Dandavat, I pay my obeisance to you. Aí o santo falou assim pra ela, ó minha mãe, Dandavat, preste minhas reverências pra você. But continue many years, you also throwing the dust on my head. And every day I also took bath twice in the Ganges. Né, por muitos anos, todo dia você jogava um tantão de poeira na minha cabeça. E aí por isso eu tomava sempre 2 banhos no Ganges. But 3 days passed, but you are not throwing, not opening your door. What happened? Mas faz 3 dias que você nem abriu a porta. O que aconteceu? So I am thinking maybe you become sick. Eu pensei que você talvez pudesse estar doente. And maybe need for your medicine, or maybe I put you hospital to you. Talvez você precise de algum remédio, ou então você precise que eu te leve para ser internado no hospital. Because you are not open your door. Que vi que você nem abriu sua porta, nem saiu de So casa. I'm thinking you must become sick. Então eu pensei assim que você devia estar, você com certeza devia estar doente. So I can help to you, give some medicine or put in hospital. Então eu posso te ajudar, posso te dar algum remédio, ou então te colocar no hospital. Then already heart complete what? E aí eu vi isso, o coração daquela senhora se derreteu totalmente. Then she told, this is true. 3 days, I've completely what is called? Diarrhea, you know. Maybe 3-4 times I'm going to the toilet and I'm about to die. E aquela senhora disse, realmente é verdade, faz 3 dias que eu tô com uma diarreia horrível. Eu vou no banheiro 3, 4 vezes por dia. Eu tô pra morrer. I am alone in my house. No one also coming in my house to help to me. E eu vivo sozinha, então não tem ninguém aqui que vem me ajudar. No one asked me how am I. E ninguém vem perguntar, saber como eu tô. But you have come upstairs. Mas você subiu até aqui em cima. That time already start to cry. Now I realize how you are sad. E aquela senhora começou a chorar. Ah, agora eu percebo como que você é realmente um santo. You understand? Then the sadhu put her in the hospital and arranged everything for his medicine. E aí o santo foi e colocou essa senhora no hospital, né? A internou e arranjou todos os remédios para ela. So from that day, that lady is completely what? Surrendered to sadhu and Krishna. Então, a partir daquele dia, aquela senhora, ela se rendeu completamente àquele santo e a Krishna. And the teaching about this story, if you to help to others and give respect to others, then automatically everybody also attract with your behavior. Então, o ensinamento da moral dessa história é que se você ajudar os outros e oferecer seus respeitos aos outros, respeitar os demais, automaticamente as pessoas... So what you will do bhajan and sadhana? First you, what will do bhajan and sadhana? First to learn how to etiquette to others. Automatically the people will what? As pessoas vão se sujar por aí. Se você é bom com as pessoas, dá respeito, daí as pessoas dão respeito por você também. Purport of the story? Purpose of what will do bhajan and sadhana? First to learn how to etiquette to others. Então, como é que a gente vai fazer nosso bhajan e sadhana? Primeiro a gente deve saber se você ajudar os demais e respeitar os demais, as pessoas automaticamente vão se atrair pelo seu comportamento. Então, o que falar de fazer bhajan e sadhana? Primeiro a gente tem que saber como se comportar com os demais. If you not give respect to your neighbors, if you not respect to others, so how possible to expect for yourself? Então, como se você não respeita os seus vizinhos, não respeita os demais, como é que você pode esperar também respeito para si mesmo?
but always you will give respect to others and chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Lord Chaitanya Mahaprabhu told these things, I will give everything. How will become humble? Então sempre respeitem os demais e cantem os santos nomes. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse, And how these old ladies became humble? How did? então o Mahaprabhu disse que iria ensinar pra gente como se tornar humilde. Como que essa velhinha da história se tornou humilde? The Como? Krishna arranged or not? Krishna arranjou ou não? Pra... 3 days diarrhea? Automatically got. Depois de 3 dias com uma diarreia horrível, ela automaticamente ficou... And not give up your. That old lady maybe 80 years old, but she does not want to become humble. But Krishna arranged, she 3-4 times went toilet and diarrhea. Then she said, "Oh, I cannot walk." Então aquela senhora, ela tinha 80 anos de idade, ela não queria mesmo assim se tornar humilde. Mas Krishna arranjou, deu pra ela uma diarreia. Por 3 dias ela ia no banheiro várias vezes, 3-4 vezes por dia no banheiro. Então ela não conseguia nem andar. Então ela acabou ficando humilde. And when Sadhu also used these sweet words, "Oh my mother, I have come here, how to help you? How can I help you?" E aquele santo, né, da história, ele usou palavras muito doces, falou com ela de forma muito meiga, falou, ó minha mãe, eu vim até aqui, como que eu posso ajudá-la? Only I told, Lord gives our tongue. This tongue is very powerful also. Eu sempre falo, né, que Deus nos deu uma língua, e a língua é muito poderosa. Understand? You have to lick the honey. Você tem que Licking the você honey. tem que lamber o mel com a sua língua. And then you speak sweet words. Se você lambe mel, né, então você vai conseguir sempre falar palavras doces, meigas. Or if you licking always the word. Bitter things, then bitter words coming from the tongue. Mas se você está sempre lambendo, né, ou comendo coisas amargas, você vai acabar falando coisas duras e amargas com a sua boca. So you have to buy 1 liter honey. Então comprem 1 litro, 1 quilo de mel. And every day licking. Todos os dias lambam mel. Then sweet words coming from your tongue. E aí vocês vão conseguir falar palavras muito doces da sua língua, com a sua língua. Actually, this is true. If you not speak sweet words, very difficult to control the people. Na verdade, isso realmente é verdade. Se você não usar palavras doces, agradáveis, é muito difícil controlar as pessoas. And always very humble and use sweet words. Sempre sejam muito humildes, sempre use palavras doces. Understand? Madhu tishtati jiha green. Honey should be in front of your tongue. That means always speak sweet words. Então, significa que o mel ele sempre tem que ficar na ponta da língua. Ou seja, sempre devemos falar palavras muito doces. And otherwise, if you very angry and use very harsh words, then very difficult to control the people. Mas se você estiver sempre muito bravo e falar, né, usar palavras duras, ser bravo com as pessoas, é muito difícil controlar as pessoas assim. So I am saying, Lord Chaitanya Mahaprabhu told that if you have no pot, then I will give pot and also I will give you milk. Então Mahaprabhu disse, caso você não tenha uma vasilha, um pote, não se preocupe, eu vou dar o pote para você e também vou dar o leite para você botar no pote. That means pot is what? I will become very humble. Então esse pote, esse recipiente é o que? É a humildade, a gente deve se tornar muito humilde. Our milk, that is called Krishna Prema. E o leite é o Krishna Prema, é o amor divino. But it's just simple chant. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So far this Lord Chaitanya Mahaprabhu told Srivas Thakur, just I told Srivas Thakur Katha. How Srivas Thakur, he very near and dearest of all the devotees.
Então, assim, devemos sempre cantar também santos nomes. Eu estava contando a história de Srivas Thakur, como Srivas Thakur é muito querido por todos os devotos. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu himself told, Srivas, always I will stay in your house. Por isso que o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse a esse devoto, ó Srivas, eu vou sempre ficar na sua casa. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he promised he will be always stay in 5 places. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele prometeu que ele ia ficar sempre presente em 5 locais. Who knows? 5 places. Quem sabe quais são os 5 locais? Lord Chaitanya Mahaprabhu always staying in 5 places. Porque o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele sempre fica em 5 locais. First, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Srivas, I will stay in your house. Though I am taking sannyas, but always I am staying in your house. Mahaprabhu disse, ó Srivas, apesar de eu estar agora aceitando a ordem de vida renunciada, sannyas, eu vou sempre ficar na sua casa. Or second, Srivas Chaitanya Mahaprabhu always staying in the house of Sachideva. Segundo local onde Mahaprabhu sempre fica é na casa da mãe dele, uma casa de Shachideva. Srivas Griyar Sachideva Mandire. Or third, Chaitanya Mahaprabhu always staying with Nityananda Prabhu. Terceiro local é sempre ao lado de Nityananda Prabhu. And when Nityananda Prabhu dance, then Chaitanya Mahaprabhu appears. Sempre quando Nityananda Prabhu dança, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu aparece. That is called Nityananda Kirtan. When Nityananda Prabhu perform Kirtan and dance, Chaitanya Mahaprabhu appears. O nome disso é Nityananda Kirtane. Onde quer que Nityananda Prabhu esteja dançando, Mahaprabhu aparece ali. Or fourth, Chaitanya Mahaprabhu always staying when Advaita Acharya will call. Quarto local onde Mahaprabhu sempre está é no chamado de Advaita Acharya. Or fifth, Chaitanya Mahaprabhu always staying in the house of, what is called, Damayanti, and his brother. Panihati you are going, Damayanti and Raghav Pandit. Raghavir. Quinto local é, Mahaprabhu disse que é sempre ficar na casa dos dois irmãos, Damayanti e Raghava Pandit, lá em Panihati. Because they have so much love and affection with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ambos têm tanto amor e afeição pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu. When Chaitanya Mahaprabhu took sannyas and staying in Jagannath Puri, Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasa e foi para Jagannath Puri, then Raghav Pandit or Damayanti, they also brought lot of preparation for Lord Chaitanya Mahaprabhu. Raghava Pandit e Damayanti traziam sempre muitas preparações para o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. You can read Chaitanya Charitamrita. You have Raghav Pandit and Damayanti, they brought everything for Lord Chaitanya. For 1 year, everything. Vocês podem ler no Chaitanya Charitamrita como que Raghava Pandit e Damayanti traziam, né, várias coisas para Mahaprabhu ficar 1 ano até. Eles traziam coisas para 1 ano de Mahaprabhu. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu promised, I will always stay in 5 places. Então, dessa forma, Mahaprabhu prometeu sempre estar nesses 5 locais. Because give love and affection, then you will stay. Com muito amor e afeição, ele ficar nas... Give love and affection, then will stay everybody. Ah, tá. Se você der amor e afeição para todos, as pessoas vão sempre ficar juntas. Who does not want love? Quem não quer amor? Everybody wants love. Todos querem amor. And even the dog, street dog, you can throw 1 piece of bread, then every day will come in front of door. Então, até mesmo um cachorro de rua, né? Se todo dia você der um pedaço de pão com um cachorro de rua, ele vai todo dia aparecer na sua porta. After 3 days, that dog will not go out from your door. E depois de 3 dias, ele não vai nunca mais nem sair da porta da sua casa. And if you will kick, also will not go. Come, go, and again open. Mesmo que você chute o cachorro, ele vai latir um pouquinho, vai chorar e vai voltar. This is true or wrong? Even the street dog, if you give 1 piece of bread, or the dog will come in your house. 3 days, after 3 days, the dog will not go out from your house. Então isso é verdade ou não é? Se você todo dia der um pedaço de pão para um cachorro de rua, ele vai começar a vir para sua casa e depois de 3 dias de você fazendo isso, ele nunca mais vai sair da porta da tua casa. Even you kick out, also people say, no, I never go out from your house. Mesmo que você queira expulsar ele depois, ele não vai mais querer sair da porta da sua casa. Because this love is spontaneous. And that means that is the nature of the living entities. Porque o amor é espontâneo, a natureza dos seres vivos. Because for this regard, Bible also explains, love is God, God is love.
God is embodiment of divine love. E é por isso que a Bíblia explica que Deus é amor e amor é Deus. E Deus é personificação do amor divino. You love to everybody, then automatically everybody love to you also. Se você amar a todos, automaticamente todos vão amá-lo. Same God resides in your heart, also God resides in his heart. Porque é o mesmo Deus, ele mora no seu coração e no coração do outro também. That means God means Paramatma, super soul, resides in your heart, in the heart of cats, dogs, animals. Deus, Paramatma, super alma, ele mora no seu coração e no coração dos gatos, cachorros, etc. também. So you give love to everyone. Então, deem amor, sejam amorosos com todos. Understand? Actually, this thing you realize when you chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This way. Then will Shraddha will manifest in your heart. Adu Shraddha, Tatu Sadhu Sangha, Bhajanam Kriya, Anarsamriti, Nistha, Ruchi, Asukti, Bhav and Prem. This is the sequence. E vocês vão poder realizar tudo isso se vocês cantarem os outros nomes. E assim, pouco a pouco, vocês vão se desenvolvendo, passando pelo estado de Shraddha, fé, Shara, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartanivriti, Nistha, Ruchi, Shakti, Bhava, até chegar a Prema, que é o amor divino. And what do you want? You love. So how to you attain the spiritual love? Just I told the material love. But spiritual love, this is the sequence. Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartanivriti, Nistha, Ruchi, Asakti, then Bhav, then Prem. Então a gente ama, né? A gente tá falando sobre o amor material, né? A gente quer esse amor, mas a gente quer alcançar o amor espiritual, o amor divino, que é prema. Então, para chegar lá, tem todos esses estágios em sequência. Understand? So you chant holy names and give respect to others and control your senses, especially control your which limbs? Tongue. Então, cantem os santos nomes, respeitem os demais, ofereçam respeito aos outros e controlem seus sentidos. Especialmente qual sentido, qual impulso? O da língua. Controle sua língua. Understand? I know you can do, but you have to brake. When you are driving your motorcycle, you have motorcycle. Yeah? Motorcycle brake or not? Clutch. Yeah. I know that. I know that. You cannot control your senses, but you have to control your brake. Eu sei que vocês não conseguem controlar os sentidos de vocês, mas vocês devem tentar, vocês devem se frear. You are driving motorcycle. Como quando a gente dirige uma moto, como o Prabhu tem uma moto. Then you ride to then going very quick. Então você, né, acelera a moto e ela vai bem rápido. But how to control? You have to two things: brake and clutch. Então quando você dirige a moto, né, você acelera e tudo, mas você precisa controlar com o freio e a embreagem. Sometimes you told this story also. Morning I told this katha. And once even night time, one person was driving the motorcycle, but he has no light. No light. Então às vezes eu conto uma história, como eu contei hoje de manhã. Era uma vez um homem, né, que estava dirigindo uma moto. So police caught him. Hey, you have no light, so I have to give punishment to you. Ele estava dirigindo, mas ele estava sem o farol dele não estava ligado. Então parou um policial, estava encostando ele e falou para ele: ó, preciso te dar uma multa porque você não está com o farol ligado. E é à noite. In the dark time, you have to put your light. Que à noite a gente deve usar, né, sempre o farol ligado. Você não está com o farol ligado, então tem que me dar uma multa. That time he told the police, hey, go. I have no light, this is true. Mas a polícia estava tentando encostar a moto para falar isso, para dar a multa. Also, I have no brake. Mas o motorista da moto falou assim: ó, seu policial, não vai dar para encostar não, porque além do meu farol não estar ligado, eu também não tenho freio. I have no brake also. So, ó, não tenho freio, não vai dar para encostar. what happened, I don't know. But if you come in front of motorcycle also, I will kill you. O que vai acontecer, não sei. Se você tentar me parar, jogando o carro na minha frente, eu vou acabar passando por cima de você, não tem freio. So, if you drive motorcycle, you have to check your brake
this and light both. Então, se você vai dirigir uma moto, você sempre deve checar, né, seu freio e seu farol. So in the same way, if you do bhajan and sadhana, you have to control all your urges of the senses. Então, da mesma forma, se você quiser fazer bhajana e sadhana, você deve sempre controlar os impulsos dos seus sentidos. So first sloka you have to learn from Upadesamritam. Então, primeiro a gente deve aprender o primeiro Composed by verso. Srila Rupa Goswami Pada. O verso do Padesham está composto por Rupa Goswami. What is the sloka? Qual é o verso? Vachogam manasatrudalegam ziyavegam udarupasavegam Vitam vegam jyotishavedita sarvam primam prithivi satyam. What is the meaning? O significado é que uma pessoa que... A pessoa que pode fazer discípulos no mundo todo, ela tem... É a pessoa que pode controlar os seis impulsos. O impulso da língua, da fala, o impulso da mente, o impulso da ira, o impulso da língua de saborear, o impulso do estômago e o impulso dos órgãos genitais. Understand? This is very important. Then you come and step by step and do bhajan and sadhana. Então isso é algo muito importante. Aí vocês podem avançar depois disso, passo a passo, fazer bhajana e sadhana. And so Chaitanya Mahaprabhu he discriminated this prema also this thing. But how to accept the then how to receive the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está dando de forma indiscriminada esse amor divino, prema, mas como que a gente pode aceitar isso, receber a misericórdia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu? Rain, shower rain in everywhere, in the top of the mountain, in also on the trees and also pond everywhere. But where is the place? Ditch, then water is coming. A chuva, né, ela cai em todo lugar, né? Chove em toda parte. Chove no topo de uma montanha, chove em cima de uma árvore, chove em cima de um lago. A chuva chove em toda parte. Mas onde que a água vai ficar retida? Onde vai ter as poças? Vai ser onde tem um buraco no chão. So Guru and Krishna's mercy, our mercy always with you. Just to receive. Então a misericórdia de Guru e Krishna é como uma chuva, ela está sempre com você. Mas como que a gente vai fazer para receber ou para apreender essa misericórdia? Porque é como uma chuva. And so Lord Chaitanya Mahaprabhu indiscriminately distributed this ice prem. But those who have patra means what? They receive. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele distribuiu de forma indiscriminada esse prêmio, amor divino mais elevado. Mas aqueles que têm o recipiente, esse patra, eles vão poder receber essa misericórdia. So how will receive the pot? Então, And also chanting holy name. e como que a gente vai receber esse pote, né, essa vasilha para receber o amor divino? Também é através do cantar dos santos nomes que Holy a gente vai names receber. is also sadhan and holy names also sadhana. Porque Sadhana means the process and sadhana means go. Porque os santos nomes são tanto o processo quanto a meta. Sadhana, processo e meta, sabe? And give up all kinds of bad things. E devemos também This abandonar is very important. todas as coisas ruins. Isso é muito importante. You are suffering from the, what is called, cough. Doctor gave you cough syrup. And also simultaneously, doctor also, you should not take the yogurt, milk. Então, supondo que você esteja com muita tosse, aí você vai até um médico, o médico te dá um remédio para tosse, um xarope para tosse e fala, ó, tome esse xarope, mas também não tome leite nem iogurte. But if you taking the milk and what is it called, yogurt, then your cough will be hard, increase more. Though you are taking the cough syrup, but your cough will be not decrease. Apesar de você estar tomando um xarope para tosse, se você continuar tomando leite e iogurte, a sua tosse não vai diminuir, vai aumentar. That means you chant holy names, this is true. And simultaneously, you have to consider about the offenses. É verdade, devemos cantar os santos nomes, mas ao mesmo tempo devemos também considerar as ofensas, as 10 ofensas aos santos nomes. And give respect to others. E respeitar a todos, oferecer respeitos a todos, isso é muito importante. And chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Guru and never give up. Understand? This is very important. This is your, what is called? How? Isso é muito importante, eu sempre repito, nunca abandonem o Guru e nunca abandonem os santos nomes. Isso é muito importante, esse é o voto de vocês. Then automatically our relationship with Guru and Krishna come. E através disso, automaticamente o relacionamento com Guru e Krishna vai surgir. That is called Sambandha Gyan, knowledge of relationship. Então isso é o Sambandha Gyan, conhecimento do relacionamento. This Sambandha Gyan coming. These are rain. Tá vindo aí o conhecimento do relacionamento, o Sambandha Gyan, é a chuva. Okay. Good, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol. सत्संग की जय, रघुदेव की जय, जय श्री राधे। स्वामी भद्र महाराज की जय। Now we take prasad, Então agora vamos tomar prasada e aqueles que forem tomar iniciação Harinama lá em cima. Then tomorrow program. E amanhã, programa. De manhã é aqui no templo, às 10. E à noite no Mai Tai. Tem um cartaz ali, ali fora com o endereço do programa lá à noite. Mangalarti here. Mangalarti 5:30. 5:30. Mangalarti 5:30 aqui no templo.